Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quinta-feira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o William José. O técnico Rogério Ceni falou sobre ele na coletiva. Não sei até que ponto vocês entenderam aquilo que o Rogério Ceni estava falando, mas na minha opinião ele deu uma alfinetada na questão física do William José. Falou assim: William José, se você se cuidar um pouquinho mais, se você entrar em forma mesmo ideal, acho que você consegue ser muito mais artilheiro do que você vem sendo aqui no Bahia. Vou falar para vocês um pouco dessa situação. Vamos falar também sobre a arbitragem da partida entre São Paulo e Bahia neste sábado lá no Morumbi, além, claro, de falar sobre já o provável time, né? E aí a gente vai ter uma notícia muito ruim para o torcedor do Bahia. O Bahia pode ter uma baixa importante para esse jogo. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o William José, ele que marcou o gol do triunfo do Bahia diante da equipe do Internacional, chegou a 16 gols na temporada de 2025, é a segunda temporada mais artilheira da carreira do William José. Ele marcou 20 gols na temporada 17 e 18, né? A principal temporada do William José foi essa lá pela Real Sociedade. Ele marcou 20 gols em 40 jogos. Aqui no Bahia já são 53, se eu não me engano, jogos na temporada e 16 gols marcados, e ele ainda tem mais 9 jogos para fazer nesse ano de 2025. O William José, assim, ele vive com críticas em relação ao seu físico, né? No início da temporada e tal, ele chegou, fez alguns gols. Eu me lembro que ele fez um gol de falta no Colo-Colo de Ilhéus, né, pelo Campeonato Baiano, e aí muita gente já se encantou com ele. Depois ele foi ficando no banco, a torcida foi pegando no pé pela questão física, e isso ficou, né, marcado na passagem dele até aqui, que é a questão do peso, né, que ele poderia abaixar um pouco mais. Ele fez o gol diante do Grêmio, né, e aí ele subiu, assim, levantou e tal, e mostrou um pouco da barriga dele, a camisa não levantou, e aí a galera já começou a pegar no pé: ó, ele tá gordinho, não tá tão magro assim e tal. Ele já foi perguntado sobre isso numa coletiva de imprensa, e ele falou que a nutricionista, né, falou pra ele que tá tudo certo, tá tudo ok, ele tá no peso dele ideal. Ele poderia abaixar um pouco mais? Poderia, mas segundo ele tá tudo certo, não tem problema em relação à questão física. Ele que se movimenta bastante, ele sai bastante da área, vem buscar o jogo ali no meio de campo, se posiciona dentro da área, ele tem uma movimentação que desgasta ele, né, durante os jogos, fora que ele precisa ficar marcando também, né, quando o time não tem a bola, ele geralmente marca ali o volante e tal. Quem faz a marcação pressão mesmo, né, aquela primeira marcação, são os pontas. Se vocês repararem bem, pelo lado esquerdo é o Sanabria e pelo lado direito é o Ademir, ou quando o Ademir estava machucado era o Kaique, e o William José ficava um pouco mais afastado, marcando quando a bola passava, né, para uma segunda linha. Então ele se desgasta bastante no jogo, ele se movimenta bastante. Só que eu acho que, assim, primeiro que a galera tá pegando no pé nessa questão, porque ele tá de fato um pouco acima do peso, mas ele também não tá gordo, né? Ele não tá aquele cara que não consegue jogar bem, jogar em alto nível. Ele não tá nesse nível. Ele não tá, por exemplo, como o Ronaldo era quando chegou aqui no Brasil em 2009. Muito pelo contrário. O William José, em comparação ao Ronaldo, tá bem em forma. Claro que ele poderia abaixar um pouco mais o peso, e o próprio Rogério disse isso na coletiva: se ele continuar se cuidando, se ele continuar abaixando o peso, ele vai chegar a um patamar interessante, ele vai conseguir contribuir ainda mais com o que ele já vem contribuindo. É um grande jogador, a passagem dele no futebol europeu mostra isso. Ele tem ótimas temporadas pela Real Sociedade, pelo Real Betis, ele chegou a jogar uma temporada no Wolverhampton, né, time da Premier League, foi bem também. É um jogador interessante, é um jogador que tem muita técnica, tem muita qualidade. Não é à toa que vem vivendo esse grande momento aqui com a camisa do Bahia. Já são 3 gols marcados nos últimos 3 jogos, e a tendência é que ele melhore cada vez mais. Eu acredito muito no William José até o final da temporada. Eu acho que ele vai continuar contribuindo e pode até encostar nesse número, né, de 20 gols. Ele pode marcar 4 gols nos últimos 9 jogos que a gente vai ter pela frente. Acho que, claro que pode. É um jogador interessantíssimo e o Bahia conta muito com ele, né? Essa que é a principal questão. Ele chegou, começou no banco de reservas, depois ele foi evoluindo, foi entendendo mais a parte tática do time, e hoje ele cresceu tanto que é titular, na minha opinião, absoluto da equipe. Eu sei que o Thiago, né, consegue também entrar bem e tal, ter boas participações. Foi assim na final da Copa do Nordeste, foi assim no Clássico Bavi, quando ele precisou substituir o William José. Mas o William dá um peso a mais na área, né? Um cara que tem mais altura, consegue às vezes afogar o time, colocar a bola no chão, fazer com que o time chegue para jogar junto com ele. É um bom pivô, faz um bom pivô também, é muito técnico, ele sabe bem se posicionar, ele sabe bem a hora de passar. Um cara que tem ótima qualidade, na minha opinião, é titular dessa equipe. Falando com vocês agora sobre a arbitragem da partida entre São Paulo e Bahia, que vai acontecer neste sábado, jogo já de Campeonato Brasileiro, 30
30ª rodada, a gente vai ter a arbitragem do Lucas Torezin, do Paraná, foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol para apitar essa partida. Olho nele, ele tem uma média ali de 5 cartões amarelos neste Campeonato Brasileiro nos jogos em que ele apitou. Nos últimos 15 jogos ele deu 3 cartões vermelhos, é um árbitro que não está nos centros, né, das grandes polêmicas dos últimos jogos, mas é um árbitro para a gente ficar de olho. Ele apitou Bahia 3, Bragantino 0, né, ou melhor, Bragantino 0, Bahia 3 em junho desse ano, né, que aconteceu, foi em junho, foi na época do inverno. O Bahia venceu o Bragantino por 3-0 lá fora de casa, e agora a gente vai ficar de olho nele, né. Naquele jogo ele não comprometeu, vamos ver se nesse jogo contra o São Paulo ele também passa sem comprometer. Ele não é percebido, né, que ele passe bem longe dos noticiários e que a gente tem uma ótima partida. São Paulo, que não vem num grande momento assim, é um time que não consegue emplacar uma boa sequência de resultados, chegou em algum momento ali a disputar com o Bahia uma vaga pela 6ª colocação, né, que dá vaga a Libertadores, só que já caiu um pouco. Agora a gente tem Fluminense, tem Vasco à frente do São Paulo, é um time que não consegue emplacar boas sequências, né, de resultados positivos, e jogando dentro de casa vem pressionado pela torcida depois dos últimos resultados ruins que teve no Campeonato Brasileiro. É a chance do Bahia conseguir o seu 4º triunfo jogando como visitante nesta edição de Brasileirão. O Bahia precisa melhorar seu desempenho como visitante, né, jogando fora de casa, e quem sabe contra o São Paulo a gente não consegue esse resultado. O Rogério, que não tinha um bom retrospecto diante da equipe paulista como treinador, conseguiu, né, nesse Campeonato Brasileiro um resultado positivo. Agora, quem sabe, a gente vai buscar esse primeiro triunfo fora de casa do Rogério Ceni como treinador diante da equipe do São Paulo, né? No caso, diante do São Paulo, no caso, não como treinador do São Paulo. Falando com vocês agora também sobre essa partida, né, sobre a escalação, o Bahia pode ter uma baixa importante para esse confronto, meu povo. Tô falando do lateral esquerdo Luciano Juba, que o Rogério Ceni pode ter já tirado ele desse jogo na coletiva de imprensa. O Luciano Juba, né, fez 60 minutos contra o Internacional, e na coletiva o Rogério foi perguntado sobre o Luciano Juba, e na entrevista coletiva ele falou que a situação do Juba era o seguinte: ele foi liberado apenas para 60 minutos na partida contra o Inter, e ele não sabia se iria contar com o Juba para a partida do São Paulo. Por quê? Por causa da questão da minutagem e também pelo tempo de recuperação. O Bahia jogou quarta-feira à noite, hoje, quinta-feira, foi representação do elenco, um treino bem leve para quem começou jogando, né? Mais aquela questão de regenerativo. Aí na sexta-feira, no caso amanhã, provavelmente deve fazer algum treino leve também, para logo depois viajar para São Paulo para poder encarar o time paulista no sábado à noite. Ou seja, muito pouco tempo de recuperação para um jogador que vinha, né, com um certo tempo lesionado. Não era um tempo gigante, mas também um tempo considerável ali, uma lesão, até para não agravar novamente, até para não acontecer uma nova lesão. O Rogério pode preservar o Luciano Juba para essa partida e promover a titularidade do lateral esquerdo Iago Borducci, que foi titular na partida contra o Grêmio e na partida também contra a equipe do Flamengo. Na minha opinião, foi bem nessas duas partidas e tem crédito, né, para começar essa partida contra o São Paulo. Ele que melhorou bastante, né, nos últimos jogos em que ele participou, deixou de ser aquele lateral que a gente conhecia, né, como aquele lateral que não contribuía tanto no ataque, não tinha tantos bons números, né, de cruzamentos, defensivamente falando também era um pouco frágil e tal. O Iago vem melhorando, vem evoluindo, na minha opinião, nos últimos jogos em que ele participou, e chega para esse jogo contra o São Paulo, pelo menos com crédito comigo, de que ele pode fazer uma grande partida e tal, assim, tem essa confiança, acho que até interna também do Rogério, de colocar ele para jogar e de fazer com que ele ganhe minutos e, enfim, observar um pouco mais ele. Acho que a gente precisa preparar os laterais, né, quando o Juba não estiver em campo, a gente precisa preparar o Iago e o Zé para que eles possam, quando entrar, conseguir não suprir a altura, porque vai ser difícil, né, encontrar um lateral que jogue o nível, né, do nível, mesmo nível que o Juba vem jogando nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro, mas que pelo menos consiga suprir bem a necessidade que a gente possa ter na lateral quando ele estiver ausente, tá bom, meu povo? E o Zé, que estava em campo hoje no triunfo do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, né, por 7-0, se eu não me engano o time era Botafogo da Paraíba, é a primeira fase. O Bahia entrou com um time, assim, para o Sub-20, que era assustador. Tinha o Fred, tinha o Sidney, tinha o Zé Guilherme, tinha o Cauê Furquim, né, jogador que estava há pouquíssimo tempo atrás frequentando o time principal do Bahia. O Del e o Juan Pablo estão na seleção brasileira, né, Sub-17, para a disputa da Copa do Mundo, que vai acontecer no Catar. Inclusive eles vão viajar, se eu não estou enganado, dia 28 de outubro agora. Eles estão fazendo essa semana de treinos para depois viajar e, enfim, não puderam entrar no jogo de hoje, nem estão em Salvador, né, estão lá na Granja Comari, mas também são jogadores importantes para esse time Sub-20, que com certeza, se estivessem em campo, deixariam um golzinho pelo menos ali, porque são jogadores diferenciados, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!